Olá, hoje é quinta-feira, 17 de agosto, e o Senado Notícias está no ar. Eu estou aqui na sala da CPMI do 8 de janeiro, que está ouvindo nesta quinta-feira o hacker Walter Delgatti Neto, preso pela Polícia Federal por invadir o sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça. Até agora, a sessão nesse momento está suspensa, para que os parlamentares possam almoçar, como tem acontecido em todas as reuniões da CPMI, e os trabalhos serão retomados a partir das 2 da tarde. 35 parlamentares se inscreveram para fazer perguntas para o depoente. Até agora, além da relatora, a senadora Elisiane Gama, apenas 10 parlamentares fizeram os questionamentos. Eu acompanhei toda a reunião desde cedo e vejo agora os principais pontos desse depoimento na parte da manhã. Walter Delgatti Neto está preso desde o dia 2 de agosto, acusado de invadir o sistema de tecnologia do Conselho Nacional de Justiça para inserir dados falsos, inclusive um falso mandado de prisão contra o então presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes. A CPMI, ele confirmou o que disse à Polícia Federal, que recebeu dinheiro da deputada federal Carla Zambelli para invadir o sistema. A intenção, segundo ele, era mostrar que a rede do Poder Judiciário não era segura. Porque à época o ministro dizia que era inviolável, que tinha aquela segurança, então uma forma de mostrar a fragilidade seria o quê? Eu invadindo e despachando, como se fosse o ministro, com o token dele, a assinatura dele, um mandado de prisão contra ele mesmo. Inclusive no final eu falo, publique-se, intime-se e faça o L. Walter Delgatti falou sobre uma reunião em Brasília em agosto do ano passado, em que estavam presentes, entre outros, a deputada Carla Zambelli e o presidente do PL. Nessa reunião, foi sugerido que ele criasse um código-fonte fake para fazer uma demonstração no dia 7 de setembro que colocasse em risco as urnas eletrônicas. No dia 7 de setembro, eles pegaram uma urna emprestada da OAB, acredito, e eu colocasse um aplicativo meu lá e mostrasse à população que é possível apertar um voto e sair outro. Qual seria a ideia do apertar? Seria apertar o número... É que assim, o código-fonte da urna, certo, eu faria o meu, não o do TSE, só mostrando que, exemplo, a população vendo que é possível apertar um voto e imprimir outro. O hacker confirmou também um café da manhã com o ex-presidente Bolsonaro para falar sobre esse mesmo assunto. Então, neste momento, o então presidente Bolsonaro lhe assegurou um indulto caso fosse preso pelas ações referentes à urna eletrônica. Sim, esse encontro, ele assegurou esse indulto e futuramente no segundo encontro ele assegurou outra coisa, mas esse encontro ele assegurou apenas o indulto. Walter Delgatti revelou também que o relatório encaminhado pelo Ministério da Defesa ao TSE, sugerindo medidas para reforçar a segurança das urnas eletrônicas, foi feito com base nas orientações que ele deu aos militares. Esse relatório que eu estou com ele aqui, que veio do Ministério da Defesa e foi encaminhado ao TSE, você teve conhecimento dele, leu e viu que foi fruto da sua orientação. Eu apenas não digitei, mas foi eu quem fez ele, porque tudo que consta nele foi orientado por mim. Questionado pela relatora, ele confirmou uma conversa por telefone com o ex-presidente Bolsonaro, intermediado pela deputada Carla Zambelli, em que foi sugerido que ele assumisse a autoria de um grampo no telefone do ministro Alexandre de Moraes. Eu falei com o presidente da República e, segundo ele, eles haviam conseguido um grampo, que era tão esperado à época, do ministro Alexandre de Moraes. Segundo ele, esse grampo ele foi realizado já, que teria conversas comprometedoras do ministro, e ele precisava que eu assumisse a autoria desse grampo, lembrando que à época eu era o hacker da Lava Jato, né? Então seria difícil a esquerda questionar? Sem questionar essa autoria, porque lá atrás eu havia assumido a Lava Jato, que realmente fui eu, e eles...
Então, eu converso agora com o senador Marcos Rogério, que está acompanhando, faz parte da comissão, está acompanhando a reunião desde cedo também, né, senador? Qual a avaliação que o senhor faz desse depoimento do Walter Delgatti até agora? Olha, são informações que são graves, que ele está trazendo à CPI. Agora, a questão aqui é verificar se o que ele está falando, se o que ele está dizendo, na condição em que ele é um preso, acusado de crimes, de estelionato, de mentir, de fraudar sistemas. Qual o peso de veracidade que se pode dar, que se pode atribuir ao que ele está dizendo aqui? É preciso confrontar o que ele está dizendo com as evidências, com as provas. Sem isso, são apenas narrativas de alguém que é acusado e condenado justamente, né, por fraudar, por fraude. E um outro aspecto, né, o histórico dele mostra uma aproximação, né, com a esquerda. Então, eu acho que a partir de agora, nesse segundo tempo dos trabalhos da CPI, a oposição vai poder se manifestar, poder falar, questionar, né, e colocar em xeque aquilo que ele está dizendo. Ele já entrou em contradição várias vezes, mas o que ele está dizendo na CPI, repito, né, são falas que trazem conteúdos graves. A questão é, dá para acreditar, dá para tomar como verdade apenas a palavra dele? O histórico dele, a ficha criminal dele, diz que não. Agora, senador, na opinião do senhor, o que a CPMI pode fazer, que medidas pode tomar para poder comprovar a história que ele contou aqui hoje? Bom, primeiro que ele deve oferecer as provas daquilo que está dizendo na CPI. Caso contrário, são apenas falas soltas, né, sem comprovação. Segundo, ele cita, né, personalidades, autoridades, né, que tiveram, né, contatos e que teriam feito essas tratativas. Cita, inclusive, o Ministério da Defesa. É preciso buscar as informações. No Ministério da Defesa, realmente, tinha uma comissão de transparência do processo eleitoral. Então, acompanhava realmente, inclusive, auxiliou o próprio Tribunal Superior Eleitoral nesse aspecto. O que ele fez? O que de fato fez? Porque ele diz aqui que o relatório que saiu das Forças Armadas foi ele que elaborou. Até que ponto dá para se atribuir verdade nisso? Ele está colocando em xeque militares. Ele está colocando em xeque as Forças Armadas, técnicos, pessoas com formação, com credibilidade. Então, assim, a fala dele é muito fantasiosa, mas é preciso checar, é preciso conferir aonde está a verdade. A versão dele não convence aqueles que são da oposição aqui, porque ele veio com a missão. E a missão dele está muito clara, atacar o presidente Bolsonaro. Na condição que ele está, precisando dos favores da justiça para sair da situação em que ele se encontra, me pareceu uma coisa muito armada. Certo, senador, obrigada. Vamos aguardar então aí essa segunda parte da reunião, né, os questionamentos com os demais parlamentares. Com a presença de especialistas, o Senado fez hoje uma sessão temática para debater a descriminalização do porte de drogas. O presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, lembrou que a decisão sobre a descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal cabe ao Congresso Nacional. A audiência foi realizada no mesmo dia em que o Supremo Tribunal Federal retoma a discussão sobre esse tema. Uma simples descriminalização no julgamento de um caso concreto, sem se considerar todas essas circunstâncias e sem responder a todas essas indagações de dúvidas, é um ato que se revela invasivo a um poder e contraproducente para a sociedade brasileira. Precisamos, enfim, avançar em uma discussão de natureza política e não restritamente jurídica. Não estamos aqui para afrontar o Supremo Tribunal Federal. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal tem o direito de discutir esse assunto. Tem o direito de considerar um artigo ou outro inconstitucional, mas também, pela harmonia dos poderes e pelo papel que o senhor tem exercido, senhor presidente, acho que nós podemos construir uma saída, se não é o adequado que tem hoje na lei, nós podemos construir uma saída digna. Os convidados da sessão temática se mostraram preocupados com as mudanças na lei. Se essa lei
do Supremo for modificado pelo Supremo Tribunal Federal, nós estaremos legalizando o pequeno tráfico no Brasil, com consequências danosas para as próximas gerações. Eu acho que tem que ter coragem, na realidade, de poder enfrentar o Supremo Tribunal Federal e, se for o caso, faça o plebiscito, que eu tenho certeza que nós vamos estar ao redor de 80% da população brasileira contra essa legalização. Me parece totalmente equivocado que o Supremo venha a dizer que fere a Constituição proibir substâncias que podem gerar comportamentos agressivos, como foi mencionado anteriormente, que podem gerar tanto no afã da próxima dose quanto durante o efeito de uma determinada substância a prática de crimes. O deputado Osmar Terra, que é autor de um projeto que trata da prevenção ao uso de drogas e da repressão ao tráfico, fez um alerta. Segundo ele, nos países que liberaram o consumo, não houve redução da violência e nem do tráfico de drogas. As experiências de outros países foram um fracasso. O Uruguai, o Mujica, o presidente do Uruguai, disse que estava liberando a maconha para acabar com o tráfico. O tráfico nunca teve tão forte como está agora, 10 anos depois no Uruguai. O Uruguai está tendo chacinas. 14 pessoas foram mortas há 2 semanas atrás. O Uruguai triplicou o número de homicídios. Especialistas alertaram também para os riscos do consumo da maconha. Sabe qual é a quantidade prevista que é segura para o consumo da maconha? 0. Não há quantidade prevista de segurança do uso. Se há que banir uma droga da face da terra, é a maconha. Célia Moraes, mãe de um jovem usuário de drogas, fez um relato da experiência que viveu e reforçou o pedido de que as drogas não sejam liberadas. Eu conheço a porta de saída desse inferno. Eu passei por ela. Passo todos os dias. E sei que para sair do inferno das drogas, é necessário que as drogas não sejam liberadas. Como descriminalizar o consumo se, ao mesmo tempo, a produção e a distribuição das drogas seguem sendo crimes? Vejam a complexidade da matéria, senhores senadores. Qualquer que venha a ser o entendimento sobre o assunto, a resposta precisa ser construída por este Congresso Nacional dentro das suas competências constitucionais. É esse o sentimento que prevalece hoje no plenário do Senado Federal. Acompanhe agora a avaliação da relatora, a senadora Elisiane Gama, sobre essa primeira parte do depoimento. Senadora, qual a avaliação que a senhora faz do depoimento e esse depoimento corrobora a eventual vinda do ex-presidente Bolsonaro? Olha, não há dúvida nenhuma que esse é um depoimento absolutamente bombástico pela gravidade das informações que nos foram passadas pelo depoente. Você vê que ele afirma de forma categórica de que o ex-presidente Bolsonaro teria, na verdade, buscado junto a ele a responsabilidade em torno de um grampo de um ministro do Supremo Tribunal Federal e que teria assegurado a ele, inclusive, indulto, proteção de que ele poderia fazer uma ação criminosa e que ficaria livre, sem nenhum tipo de punição. Ao mesmo tempo, também houve numa reunião física, essa anteriormente por telefone, mas houve uma reunião física onde o então presidente teria solicitado de que ele fizesse, eu diria, uma demonstração fake de fragilidade da urna eletrônica brasileira. Então, são informações graves que, de forma muito clara, seria uma tentativa de construção de elementos para justificar e apresentar uma tentativa de fraude eleitoral e automaticamente substanciar uma possível aplicação de um golpe no Brasil. Então, de fato, hoje é um dia, eu diria, marcante do ponto de vista dos trabalhos da CPMI e que, não há dúvida nenhuma, traz desdobramentos com a apresentação de novos requerimentos, tanto de aprovação de novas convocações, como também de quebra de sigilos. Mas, relatora, muitas dessas informações, relatora, já tinham
sido publicadas pela revista Veja. O que mudou com o depoimento hoje? A revista Veja fez uma publicação, aliás, as publicações da revista Veja que estão lá atrás trazem exatamente elementos que credibilizam a apresentação hoje do depoente, porque quando se fala, por exemplo, de grampos do ministro Alexandre de Moraes, aliás, é registrada em ata notarial que nós já está de posse dos trabalhos da CPMI, e essa ata demonstra que naquele momento, quando ele fala de um grampo no ministro Alexandre de Moraes, depois, já agora neste ano, precisamente fevereiro, não é março, quando esses fatos vêm à tona, já há um registro anterior. Então, na verdade, a própria matéria da revista Veja, que foi publicizada naquele momento, acabou, e aí é um fato importante, obstruindo uma ação criminosa, porque foi a publicação desses fatos que não houve a confirmação dessas tentativas criminosas que foram colocadas a ele. Fato que ele apresenta hoje aqui nesta comissão, como também ele traz a esta comissão essa ligação telefônica que foi feita por ele, que foi feita para ele por parte do ex-presidente Bolsonaro. Senadora, a senhora já disse que não acredita que não há mais dúvidas sobre a possibilidade de indiciar o ex-presidente Jair Bolsonaro. É isso? A senhora acredita que depois de hoje a Maia vai ser convencido a quebrar a sigilo? Eu diria que hoje os elementos apresentados a esta comissão nos dão fortes condições de, ao final, termos o indiciamento do ex-presidente Bolsonaro. Nós precisamos compatibilizar com as quebras que nós estamos defendendo que ocorra. Dentre elas, a quebra de sigilos, eu diria, de relatórios do COAF, que são os RIFs, e também essas quebras telemáticas. Esses dados que chegarão até nós, em sendo confirmadas as informações de hoje, não há dúvida nenhuma que partiremos aí para esses indiciamentos. Agora, nós precisamos aguardar esses dados que chegarão ainda à CPMI. Quais são os próximos passos? A senhora disse que a senhora defendeu uma reunião de votação de requerimentos. Que requerimentos a senhora pretende apresentar? Convocações, por exemplo, do ex-ministro da Defesa, do presidente Bolsonaro? Nós estaremos conversando com o presidente Maia para que a gente possa ter na semana que vem, eu acredito que terça-feira é o dia mais adequado, uma sessão ordinária deliberativa para que nós possamos estar aprovando esses requerimentos. Seriam quebras telemáticas das pessoas envolvidas nessas reuniões, e a reunião do dia 9 e a reunião do dia 10, e também nessa ligação telefônica que ele foi conduzido a um local, passou por uma estrada e depois a um posto de gasolina, onde ele teria conversado por telefone. Então, todas essas pessoas citadas, nós deveremos estar pedindo as quebras dos sigilos telemáticos e também os RIFs, porque há uma inclusão financeira em tudo isso, né? Ele recebeu volumes financeiros para poder, possivelmente, agir da forma como foi apresentada e a proposta como foi apresentada. Então, todos esses requerimentos, inclusive de convocações, nós estaremos apresentando para terça-feira. Também até de acareações, porque as informações deles são pertinentes e já há, por exemplo, inquéritos que caminham aonde a gente poderá fazer a compatibilidade dele com outras pessoas citadas nesses inquéritos. Seria o ex-ministro essas pessoas, essa acareação que a senhora está ministro da Defesa? Pode ser com o ex-ministro da Defesa, pode ser com a própria deputada Carla Zambelli, não é? Pode ser, enfim, com as pessoas que estavam com o presidente do PL, enfim, são pessoas que foram citadas, a gente vai debruçar e estudar de uma forma mais... E neste momento está recomeçando os trabalhos aqui com o depoimento do Walter Delgatti. Acompanhe.